Você sabe o que Albert Einstein, Mark Zuckerberg, os donos da Google e Oppenheimer têm em comum? Todos eles são judeus. Nesse vídeo de hoje eu quero te explicar os princípios judaicos utilizados aí pelos grandes bilionários que fez com que eles fossem bilionários, da mesma forma também utilizados aí por prêmios Nobel e que fez com que essas pessoas fundassem não só empresas gigantescas, mas também tivessem aí uma grande representatividade em setores importantes de todo o mundo e contribuíram diretamente por todo o desenvolvimento do mundo como ele é hoje. Bom, antes da gente ir para os princípios, nós temos que explicar por que falar desses princípios. Atualmente, cerca de 25% de todos os prêmios Nobel do mundo são de judeus. 40% de todos os prêmios Nobel de economia foram conquistados por judeus. 30% de todos os bilionários do mundo são judeus. O dono do Facebook, o dono da Google são judeus, são pessoas de raízes judaicas. Claro, não quer dizer que eles são judeus praticantes, mas são pessoas de raízes judaicas que cresceram com culturas que impulsionaram eles a chegarem nesses patamares. Se nós juntarmos todo o tráfego do Facebook e da Google, cerca de 60% de todo o tráfego via web do mundo está sendo gerenciado por judeus. Larry Fink, o dono da BlackRock, que muita gente falou já que é a empresa que domina o mundo, é judeu. 40% dos gestores de Wall Street são judeus. Einstein, Steven Weinberg, Robert Oppenheimer, Milton Friedman, Daniel Kahneman, todos esses são judeus e pessoas que impactaram diretamente com seus trabalhos o mundo todo e moldaram totalmente a visão que nós tínhamos antes e depois deles. Mas enfim, você já entendeu o que eu quero te falar com isso. Detalhe, tá? Eu não sou judeu, eu sou cristão. E eu gosto e eu admiro muito toda a cultura judaica e também admiro todo o crescimento e expansão que os judeus tiveram no mundo e principalmente a sua influência em setores importantes da economia. E detalhe, né, pessoal? Os judeus, eles crescem com essa cultura sendo implementada dentro das suas casas. Então, eles já crescem com essa cultura, principalmente a cultura de ter aí uma gerência e uma administração boa em relação ao dinheiro, mas também com a cultura de fazer com que o seu dinheiro cresça e que eles sejam pessoas aí que eles são incentivados a serem donos de empresas, donos de grandes negócios, grandes corporações, porque essa é a cultura do povo judeu. Mas vamos lá. O primeiro princípio é que a educação é uma prioridade máxima dentre os judeus. Existe uma frase dita pelo povo judeu que diz que você pode perder tudo que você tem, mas você não pode perder o conhecimento que adquiriu. Os judeus levam isso muito a sério. Eles nunca param de estudar e têm isso como uma motivação diária de continuar sempre estudando e sempre buscando novos conhecimentos. Eles dizem que o conhecimento é a base da riqueza. Então eles investem pesado em conhecimento, porque para eles conhecimento gera oportunidade e oportunidade gera dinheiro. Então eles querem ter muito conhecimento, buscam incansavelmente o conhecimento, primeiro porque eles sabem que o conhecimento é a única coisa que ninguém pode tirar deles, e também eles sabem que isso gera oportunidades. Quando você conhece diferentes coisas, diferentes setores, você pode entrar melhor em cada setor e ter aí e ganhar dinheiro com cada setor de forma bem específica, porque o conhecimento ninguém tira de você. O segundo princípio é básico, mas muito necessário. Eles dizem que é preciso investir e não apenas economizar. Um princípio básico é que não basta você apenas guardar dinheiro. Você tem que fazer com que esse dinheiro cresça. Os judeus, durante muitos anos e com muitas perseguições diferentes que eles viveram, nós podemos ver na Bíblia que desde a época da Bíblia eles eram perseguidos e atualmente eles ainda são perseguidos, mas com toda essa perseguição que os judeus viviam, eles foram incentivados a construir riquezas de maneira que não dependesse necessariamente de investir em terras. Então, os judeus eles eram proibidos e foram proibidos durante muitos anos de comprar terras em territórios, em países estrangeiros, e com isso eles começaram a investir pesado no sistema financeiro.
Tanto é que atualmente o banco Goldman é um banco que teve origem judaica, o banco da Rothschild, né, o sistema Rothschild de investimento e tudo mais, teve origem judaica. Então são bancos e sistemas financeiros gigantescos, são fundos de investimentos gigantescos que tiveram origem judaica e que dominaram toda a Europa durante muito tempo. Por quê? Porque eles não podiam ter terrenos, então eles investiam no sistema financeiro, que era um sistema que eles podiam adentrar. Isso abriu portas para eles e fez com que o povo judeu ficasse muito rico. O terceiro princípio é o networking estratégico. Os judeus acreditam que ter relações com outras pessoas, conhecer diferentes pessoas, são tão importantes quanto ter dinheiro. Então, ter uma rede de contatos é infinitamente essencial para o crescimento tanto do judeu quanto do povo como um todo. Por isso que, antigamente, hoje em dia nem tanto, mas antigamente tinha uma regra muito grande, muito clara dentro do povo judeu de que o judeu, ele sairia do país dele, do Israel, do país dele, iria para outros países, mas sempre acolheria judeus em sua casa e sempre, com a sua rede de contatos, ajudaria um ao outro. Então tinha e ainda tem, né, esse sentimento de que um judeu sempre tem que ajudar um outro judeu, ajudar outras pessoas, para que, além dele, outras pessoas também cresçam e toda a comunidade seja forte e próspera e cresça e evolua financeiramente e tenha prosperidade. Um outro princípio é que trabalho duro é sim a única disciplina importante. O dinheiro não vem de sorte ou de azar. O dinheiro vem de você abaixar a cabeça, trabalhar duro, focar em algo e consequentemente crescer através daquilo. Como os judeus, eles têm uma cultura de ser donos das empresas, né, para não serem escravos de ninguém, não dependerem mais de ninguém, eles têm essa cultura de trabalho duro, trabalho árduo, independente do setor que eles vão se encaixar. Eles têm que ter essa cultura de que o trabalho é essencial para o crescimento e para a prosperidade. O quinto princípio é que a diversificação é a chave do sucesso. Uma regra principal é não confiar toda a sua finança em um único e arriscado investimento, e sim diversificar o seu patrimônio. Foi assim que Harry Markowitz, um judeu, ganhou o prêmio Nobel explicando para o mercado financeiro um dos princípios judaicos para que o mercado financeiro como um todo se adequasse a isso. Atualmente, o princípio da diversificação no mercado financeiro é tão importante que os bancos todos trabalham em cima disso. Quem que incentivou o mercado a se adequar a isso foi justamente um judeu chamado Harry Markowitz, que trouxe esse planejamento. Obviamente não foi só ele, foi um grupo de pessoas, mas ele é o que mais levou o crédito por conta disso. Um princípio judaico que foi implementado dentro do mercado financeiro e que funcionou e que rendeu a um judeu mais um prêmio Nobel da economia. O sexto princípio é que o dinheiro deve ser administrado para longo prazo. O judeu já cresce, já nasce já com esse pensamento. O dinheiro não é para curto prazo. Ele deve ser administrado, cuidado, gerenciado aos poucos para que ele cresça e que ele dê bons resultados no longo prazo. Essa visão imediatista que nós aqui no Brasil temos muito, ela é uma visão muito mal vista dentro do povo judeu. O povo judeu acredita que o dinheiro não é, o investimento não é para curto prazo, ele tem que ser para longo prazo. Até pode colher pequenos frutos no curto prazo, mas você vai encher a cesta de frutas no longo prazo. Então, tenha paciência, dê tempo ao tempo e dê tempo também ao dinheiro para que ele cresça. O sétimo princípio, como eu já disse, é a mentalidade de dono e não de empregado. Como eu já falei, os judeus eles têm essa cultura de querer ser donos dos negócios. Então, eles normalmente entram numa empresa, como a cultura também é de educação, de conhecimento, né, de buscar conhecimento, eles entram numa empresa, buscam conhecimento. Esse conhecimento faz com que eles cheguem num ponto onde eles conseguem criar uma empresa que seja parecida ou até mesmo por conta de buscar conhecimento e de ter conhecimento, de ter sabedoria, eles fazem os próprios negócios deles e inovam. Como o caso do dono do Facebook, que é o Mark Zuckerberg, ou os donos da Google, o Sergey Brin e o Larry Page. O oitavo princípio, talvez um dos principais princípios da cultura judaica, é a generosidade e a filantropia. E eu sei, talvez você conheça um judeu que não tem muito esse princípio e que é difícil ele
ele, né, doar dinheiro. Mas esse é um princípio básico dentro da cultura judaica de que o judeu, ele tem que ser generoso. Tem que ser generoso, ele tem que ajudar outras pessoas. Isso é quase que uma obrigação, né, dentro da cultura judaica. E claro, normalmente essa generosidade ela é compartilhada dentre os irmãos judeus. Então, o judeu, ele muitas vezes ele é generoso com várias pessoas. Eu particularmente conheço judeus que são muito generosos com muitas pessoas, mas na maioria dos casos essa generosidade ela é mais voltada para o povo judeu. Então, um judeu ajuda o outro judeu como uma corrente de contribuição e de crescimento. O nono princípio é que você tem que ter muita coragem de tentar algo novo. A maioria, ou a principal prosperidade que veio para os judeus foi quando eles tiveram problemas grandes, ou crises, ou migrações, tudo mais. Porque eles tinham uma capacidade grande de, mesmo sendo perseguidos e mesmo tendo poucas tolerâncias dentro dos países novos que eles adentravam, os judeus, eles tinham uma mentalidade desde sempre de que a partir dali eles corriam riscos e cresciam muito. Então, uma coisa que o judeu não tem, que o povo judeu não tem, é medo de tentar algo novo e de crescer, pois eram nas crises que eles mais prosperavam. E o último grande princípio do povo judeu é ensinar e passar adiante. Para o judeu, ensinar a sua nova geração, os seus filhos, é algo fundamental, é a maior riqueza, como também é o primeiro princípio, que é a busca do conhecimento. Para o judeu, essa é a maior riqueza que eles têm, o conhecimento, e por isso eles passam a maior riqueza, que é o conhecimento, para os filhos. A grande herança dos pais para os filhos é o conhecimento. Por isso que o judeu tem o conhecimento como algo muito fundamental, porque, como eu disse, essa é a principal herança que eles passam para os filhos. Dinheiro é sim importante, muito utilizado, mas a principal herança é o conhecimento. Eu tenho certeza que se você utilizar esses princípios no seu dia a dia, a sua vida, talvez você não fique milionário, multimilionário, bilionário, mas a sua vida financeira, principalmente, vai ser mais regulada e você vai crescer gradualmente o seu patrimônio, pensando sempre como um princípio judeu, longo prazo. Obrigado, pessoal, por ter visto esse vídeo até aqui. Espero que eu tenha contribuído em algo na sua vida. Caso você queira meu curso, está aqui na descrição, um curso de investimento completo. Pensa em adquirir conhecimento aqui na descrição. Também tem meu livro, A Mente Financeira, e também tem uma mentoria direta comigo, se você assim quiser. Obrigado por ter visto esse vídeo até aqui. Espero que você tenha gostado. Até o próximo vídeo, se Deus quiser, e que Ele também abençoe você e sua família. Até mais!